Olá, você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Nós agradecemos já de início a sua presença, né, aí nos acompanhando, nos assistindo. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com o Sidney Fernandes, né? O Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Despertar. Muito obrigado. Sidney, hoje estamos aqui para falar aquela data, às vezes até muito esperada por nós, né? Quando chega o final do ano ali, é gostoso, né? A gente se reúne com a família, a gente sente aquele clima mais carinhoso ali com a família, né? Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre o ano novo, né? Sobre bater um papo aí sobre então esse ano que vem chegando, nesse ano que se inicia aí 2024, essa passagem 2023-2024. E o que você poderia falar para a gente? Porque a gente está vendo algumas coisas acontecerem no mundo, né? No mundo. Então a gente vê guerra, a gente vê pobreza, a gente está vendo a natureza aí dando alguns sinais, né, se deteriorando. Dá para a gente ser feliz num ano novo desse jeito? Como é que a gente faz para ser feliz desse jeito no ano novo? Bom, em primeiro lugar, Jonas, nós temos que entender que há duas forças sendo consideradas agora. A força de Deus, que espera que o homem se utilize bem dos seus dons, das suas riquezas, da natureza, da sua própria condição de ser inteligente, para que o mundo seja melhor. Agora, contrariando essas expectativas divinas, o homem parece que está na contramão. E nós realmente estamos tendo aí muitas misérias, muitos problemas sérios que não são provocados naturalmente por Deus, por seus enviados, mas pelo próprio homem. Então, o ponto de partida para que se tenha um ano bom, um ano novo, renovado, sem tantos problemas, sem tantas dores, sem dúvida, é a melhoria do mundo. É a melhoria dos governantes, dos administradores, das pessoas que receberam a tutela do nosso planeta. Então, antes de mais nada, precisamos que os líderes, as pessoas que cuidam do planeta, criem juízo. Agora, talvez a pergunta devesse ser feita ao contrário. Como a gente conseguir um ano novo bom para o homem? Talvez devêssemos pensar que precisamos que o homem se torne um homem novo para que ele possa oferecer a sua contribuição para um ano melhor, para uma terra melhor, para um planeta melhor. Sidney, mas assim, né? Concordo com você, né? Entendo o que você está falando, mas isso será que não soa assim um pouco vago, um pouco poético? Porque a gente precisava mesmo de uma atitude o quanto antes, né? Algo que seja feito o quanto antes. Ou você acha que ainda temos tempo para resolver os nossos problemas aí? Na verdade, você tem razão. As coisas precisariam ser feitas o mais rápido possível, porque você mesmo mencionou no começo do programa que muita coisa está se deteriorando. E aí o pessoal pergunta, mas será que Deus está bravo com a gente? Não, é o homem que está cuidando mal do planeta. É o homem que não está fazendo a sua parte. Agora, sem dúvida, Jonatas, as mudanças têm que ser urgentes, não apressadas. Porque a pressa, como diz o velho ditado, é inimiga da perfeição. Não vai resolver nada fazer com pressa. Então, se você fizer mudanças apressadas, não vai resolver. Agora, um estudo muito recente, que até me surpreendeu, até ele me apareceu depois que nós combinamos o tema do programa de hoje, é que um cientista passou a apresentar, assim, dados relativos ao comportamento interior do homem, dizendo o seguinte: todas as vezes que nós partimos para a agressividade, para o crime, para a mentira, para a desonestidade, para a sensualidade exagerada, nós produzimos interiormente
algumas células, alguns impulsos que acabam contaminando uma outra parte do nosso organismo. E essa outra parte é que é a responsável para lançar na natureza essas vibrações. Em outras palavras, eu não sou um cientista, mas passando assim de maneira mais simplificada, significa que quando você pensa o errado, age de maneira errada, contraria a lei da natureza, contraria as determinações divinas, aqueles parâmetros determinados por Deus para que o homem obedeça e leve a sério. Há uma espécie de contaminação, tanto interna do seu organismo, como em relação aos seus pares da sociedade. Então, se você é bom, se você é honesto, você é verdadeiro, você contagia outras pessoas. E o contrário também acontece. Se você é uma pessoa mentirosa, que está querendo a sua vantagem, mesmo com a dor alheia, você, além de contaminar o seu organismo na parte física, você fica mais doente com isso, você também impulsiona com as suas vibrações o seu semelhante. Ora, aí vem aquela expressão de Paulo de que nós precisamos cultivar o homem novo. E ele não estava brincando com isso. Significa que a partir do momento que nós nos reformarmos, nós nos melhorarmos, nós vamos proceder, vamos provocar um efeito em cascata. Os meus filhos serão melhores, os meus colegas de trabalho estão melhores, porque se o mal contagia, o bem também contagia. Daí eu chegar no ponto que eu falei para você, que nós temos que inverter o raciocínio. O homem tem que se tornar bom para que o ano novo seja bom. Então você acha que, como você disse, o começo tem que ser urgente, mas não com pressa. Isso. Na verdade, essa modificação interior nossa é gradativa, não acontece de uma hora para outra. Mas temos que começar hoje essa mudança. Isso mesmo. Tá certo, Sidney. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e nós voltamos já, falando mais um pouquinho sobre esse assunto, né? O nosso ano novo, esse ano que vem chegando aí, 2024, voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar pelo Centro Espírita Amor e Caridade, em parceria com a TV Prevê. Nós estamos hoje aqui com o Sidney Fernandes falando sobre o Ano Novo, né? E Sidney, no bloco anterior nós falamos aí sobre a necessidade, né, da mudança, de se começar essa mudança hoje, né? Não deixar para amanhã, começar hoje. Você poderia ser um pouco mais específico sobre isso que você falou? Acho que você tem até algum trecho de uma palestra aí para... Tenho sim. Richard Simonetti, em 2003, fez aqui no Centro Espírita Amor e Caridade uma palestra, e o começo da palestra foi surpreendente, Jonas. Ele resolve dar uma receita de bolo para nós. Ué, mas receita de bolo numa palestra espírita? Na verdade, ele estava contando uma história de uma senhora que gostaria muito de fazer um bolo bom. Ela não agradava muito. O bolo dela, as crianças geralmente são muito sinceras, né?
As crianças comiam um pedacinho e não comia mais. Não comia mais. Então ela percebeu que não estava agradando. Então ela foi atrás de uma amiga que era uma exímia doceira. E ela falou, ó, eu estou fazendo um bolo aí, mas não está dando certo não. Aí ela falou, você tem uma receita pronta? Ela falou, mas você precisa de receita ainda? Preciso. Mesmo com os anos de trabalho, de presença na cozinha, eu ainda sigo rigorosamente as minhas receitas vitoriosas, vencedoras. Não tenho não, eu vou colocando a olho os ingredientes. Você não deve fazer isso. Você deve seguir rigorosamente a receita. É claro que algumas receitas eu já decorei, mas no começo eu deixava grudado aqui na parede da cozinha, perto do fogão, e eu punha ali a receita. Então, primeira coisa, siga a receita rigorosamente. Tá bom, vou seguir a receita. Ela seguiu, voltou, não deu certo não. Mesmo com a receita boa, o bolo não ficou bom. Mas você, além de colocar o bolo, você, no momento, tinha aquela disposição, aquele pensamento positivo, você estava assim, certa de que a receita ia dar certo, que ela ia agradar, que ela ia produzir um bolo gostoso? Não, eu estava até meio distraída. Então volte lá e faça o bolo com a receita certa, mas do jeito certo. Então foi assim uma surpresa para nós, que o Richard trouxe uma receita de bolo no começo da sua palestra. É verdade, Sidney. O Richard sempre trazia aí um conteúdo muito bom, né? Mas explica melhor pra gente, né? O que a receita do bolo aí então tem a ver com o Ano Novo? Na verdade, eu até me empolguei com a receita, esqueci de dizer, Jonatas, que isso foi uma metáfora de que Richard se utilizou para dizer que nós temos que ter uma receita para o Ano Novo. O que é isso? Nós devemos fazer uma relação, uma espécie de checklist. O americano faz muito isso. O americano faz uma espécie assim de propostas daquilo, ele chama de resoluções de Ano Novo. E tanto quanto possível, ele vai seguindo rigorosamente. Para nós que queremos um Ano Novo bom, e partindo do princípio de que quando nós seguimos a nossa receita, nós trabalhando o nosso interior, tomando cuidado para que a receita seja seguida, essa metáfora apresentada por Richard Simonetti passa a ser uma espécie de planejamento para que a gente possa seguir durante o ano. Mas não podemos fazer como alguns americanos fazem. Eles fazem a resolução em janeiro, chega lá em junho, julho, eles já se esqueceram, nem lembram mais. Aí se trata daquele fato que eu falei para você. Ela tem que ser urgente, mas não apressada. Quando ele fala que não deve ter pressa, ele quer dizer que nós temos que ser organizados. Nós temos que ser fiéis às nossas resoluções. Com isso, Jonatas, nós vamos iniciar um processo efetivo de melhoria íntima. A partir daí, quando nós conseguimos essa melhoria, de que forma, Jonatas? É perguntando para nós mesmos, onde é que eu errei? Quais foram os motivos dos meus fracassos? O que me trouxe mais infelicidade? O que me trouxe mais problemas nos anos anteriores? Com o passar do tempo, Jonatas, você vai aprendendo, você vai detectando. Em tal data eu não consegui um melhor lugar no meu emprego porque eu agi desta forma. Na tal data eu tive um problema de falta de carinho com meus filhos porque eu não dei atenção para eles. Ou em tal data, enfim, a gente sabe aonde errou. Aquela velha história de conhecer-se a si mesmo. Quando a gente toma essas resoluções para a melhoria do nosso interior, fazer com que aquelas cargas negativas
fiquem com o ano passado, a gente começa a trilhar um caminho novo, um caminho correto. Isso, como eu falei no bloco anterior, se o mal que você pratica é contagioso, o bem é mais contagioso ainda. Daí a necessidade de você estabelecer uma receita, isto é, um planejamento para o ano que vai começar. Colocar ali uma meta, né, para o ano e você tentar cumprir a meta, seria isso? Eu gostei dessa expressão. É isso mesmo. Uma meta. Estabelecer uma meta individual. Não, a partir... O fumante, por exemplo, sabe que está fazendo mal. Se bobear, ele vai morrer. Ele vai ter câncer. Ele vai ter enfisema pulmonar. Então, cheguei a essa conclusão. E olha, Jonatas, em relação à nicotina em si, você demora 5 anos para você desintoxicar o organismo. Eu tenho um tio que tomou a decisão, não vou fumar mais, e parou de fumar. Quando estava no 5º ano que ele veio a parar de fumar, ele morreu de enfisema pulmonar. Então você tem que tomar uma decisão já e cumpri-la. E esperar que os efeitos positivos dela comecem a oxigenar o seu organismo. O caso do fumo foi só um exemplo. A questão da sensualidade, por exemplo. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que aprender a olhar uma mulher sem malícia. O caso da honestidade. Acabei de ver uma reportagem de um homem que recebeu, por engano, um Pix de quase 500 mil reais. O que ele fez? Ele foi ao banco, procurou lá a pessoa responsável, descobriu a identidade, o próprio funcionário do banco chamou, falou, ó, você mandou um Pix para ele, mas mandei errado. Eu acho que até falei o valor errado, era acho que de 740 mil reais. Eu pensei que estivesse pagando o sinal da minha casa que eu estou comprando. Não, você mandou para mim. Aí imediatamente o cara quis devolver, mas só que o limite de Pix dele não dava para devolver os 740 mil reais imediatamente. Uma vez só. Então ele começou a fazer toda semana, cada dia, um Pix de 100 mil reais para chegar nesse final de semana agora devolver. Então isso é honestidade. Sim. E as pessoas falam assim, o que é chato não é roubado. Sim, existe uma legislação que diz que se você se apossar indevidamente de uma coisa que não é sua, você está sendo desonesto, você está cometendo um crime. Então são 2 exemplos, né? Aliás, 3, né? Um relacionado com a nicotina, outro com a sensualidade, outro com a honestidade. São situações em relação às quais nós devemos nos prevenir para não cometer os erros de anos anteriores. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e nós voltamos já falando desse assunto, tratando aqui sobre o ano novo, né? E toda essa magia aqui de final de ano, né? E essas dificuldades que também nós temos. Voltamos já. Você acompanhou aí o nosso pequeno apoio cultural, estamos aqui de volta falando sobre o tema o Ano Novo, né? No bloco anterior falamos sobre as dificuldades que temos. E Sidney, isso me parece que, se eu estiver usando o termo errado, você me corrija, mas me parece que é uma espécie de uma doença, né? Porque eu sei que esse orgulho, essa dificuldade de reconhecer o próprio erro não é só meu, só seu, parece que é meio que generalizado isso. Seria uma doença? Como tratar isso? Você tem toda a razão. O homem não tem apenas doenças físicas, ele tem doenças da alma.
E isso não se trata de assunto de religião, trata-se de ciência. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, e ele já veio para o Brasil, inclusive tempos atrás, numa entrevista concedida por um cardiologista chamado Álvaro Avezum, ele que concedeu uma entrevista para o Dr. Roberto Calil, no Instituto do Coração. Ele falou claramente: eu cheguei à conclusão com esse estudo americano que as vias do coração, as artérias do coração, entopem mais nas pessoas que não têm espiritualidade. Ele falou: note bem, não estou falando em religião, estou falando em espiritualização. Então você tem toda a razão quando fala que é uma doença generalizada, é uma doença da alma. Tudo bem que existam medicamentos, tratamentos novos, programas de saúde, vacinas, mas não basta, Jonatas, que nós tomemos os medicamentos adequados. Nós precisamos cuidar da outra parte. Essa doença que você falou, a doença da alma, só é tratada com o nosso próprio remédio. Em vez de egoísmo, adotar o altruísmo. Ao invés da mentira, falar sempre a verdade. Ao invés da extrema sensualidade, é você vigiar o seu olhar em relação à mulher e vice-versa. São coisas que parecem caretas, mas que afetam a nossa saúde, a ponto de se tornar uma epidemia mundial, a doença da alma. E isso também tem tudo a ver com comportamento também, não tem, Sidney? Como é que a gente faria para melhorar, então, esse comportamento? Porque você falou sobre a doença da alma, né? Mas a gente nota que é meio parecido com comportamento. Podemos colocar isso juntos? Não sei. Tem, sim, perfeitamente. A partir do momento que o homem perceber que o seu comportamento está diretamente ligado à sua saúde física, ele vai compenetrar-se de que ele precisa curar-se não só da doença física, mas da doença do espírito. E Dr. Álvaro Avezum é muito claro: eu não estou aqui para pregar religião, não estou insinuando que os congressos de cardiologia vão passar a sugerir que os médicos aconselhem esta ou aquela religião. Nada disso. O que eu estou sugerindo e que os cardiologistas devem passar a fazer é estimular as pessoas a limpar a sua alma, a pensar um pouco mais no seu próximo, a ser honesto com a sua esposa, ser fiel no seu casamento, ser honesto e caridoso não somente com o albergado, com o presidiário, mas com seus filhos dentro de casa. Ser um bom profissional, estendendo a mão para o colega que precisa de ajuda, cumprindo a sua jornada com dignidade, fazer o melhor possível. São atitudes que parecem bobas, mas que provocam a deficiência de um bom comportamento que acabam contagiando a alma. A doença da alma, como já falei, está comprovado que a partir do momento que você cura a sua alma, o seu organismo fica melhor. E há um efeito em cascata, Jonatas. Quanto mais você cuida, o homem se torna melhor, mais ele contagia. E esse é o caminho para termos um ano novo bom. Perfeito, Sidney. E a gente vê, né, mentira, maledicência, críticas destrutivas, né? Isso é algo que afeta a sociedade de fato, não é? Sem dúvida, e é o mal da sociedade. Por trás dessas situações que você está falando, o palavrão, a crítica, a maledicência, a fofoca, por trás disso está o egoísmo. O egoísmo do homem que quer se locupletar, quer aparecer maior, pisando no seu semelhante, sem cuidar dele como se fosse um irmão. Então, pegando tudo isso que você disse agora, né, independente de religião, então você vem propor pra gente uma faxina da alma, seria isso? Isso. Eu queria encerrar o programa exatamente falando sobre essa faxina da alma. Fique à vontade. O ano 2024, a partir de fevereiro, o ano novo chinês, é o ano do dragão, que aparentemente
é um ser assim independente, autossuficiente, mas que no fundo é carente, precisa da mão amiga, precisa da compreensão. Essa é a sabedoria chinesa do dragão, o ano do dragão, 2024. E eu queria terminar, Jonatas, lendo para você um texto que sugere, foi o próprio Richard Simonetti, naquela palestra que eu citei, que ele fez lá da Receita em 2003, que ele nos sugere algumas coisas para o ano novo. Escutem só. Esquecer as ocorrências infelizes do ano anterior. Temos que olhar para o futuro com esperança e com a determinação, com aquela meta que você citou, de não repetir os erros passados. Fugir dos assuntos que tratam de guerras, delinquências, criminalidade e notícias deprimentes. São coisas que, se a gente não puder resolver, é melhor não permitir que elas contaminem nossas vidas. Trabalhe. O melhor ingrediente, isso não é só Richard, não somente Chico Xavier, mas os psicólogos aconselham a chamada laborterapia. Com o trabalho, nós superamos tentações, depressões. O trabalho é uma ocupação nobre. A hora vazia é perigosa para a alma. Evitar comentários deprimentes. Nenhum mal, Jonatas, nunca é digno de comentário. É procurar passar a falar e sempre agir e pensar no bem, sempre. E por último, oremos sempre. Levemos a nossa religião, seja qual for a religião, vamos levar a nossa religião a sério. Não podemos cuidar só da higiene do corpo, que mantém a casa limpa, mas também a higiene da alma. Com isso, vão surgir novas intuições, novos trabalhos e, como falei, com o bem que você colocar dentro de você, da sua vida, com bom comportamento, nós vamos contagiar bem e vamos ter um homem novo e um ano novo melhor. Sidney, muito obrigado por trazer as palavras para a gente aqui, participar do nosso programa. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, também agradeço, desejo a você, né, um ótimo ano, que nós todos tenhamos um ótimo 2024. Fiquem com Deus, pessoal, um ótimo ano novo, um grande abraço, até mais.